Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Jamile Naider e você está aqui no canal de desenhos realistas. Pessoal, para quem assistiu o vídeo anterior, viu que eu ensinei a aplicar esta técnica aqui de ampliação de desenho através da técnica do grid. O que seria grid? Seria essa técnica aqui de quadriculado, tá? Só que eu não ensinei só a fazer o grid, mas sim ampliar o desenho, né, a imagem de referência no tamanho que você quer para você desenhar, tá? Tem também a técnica do grid comum, que é onde você faz quadriculado em duas folhas do mesmo tamanho e só passa a imagem de referência depois para folha em branco, né? Para folha quadriculada. Eu vou estar deixando esses dois vídeos aqui nos cards para vocês assistirem. Vai ser bem legal pra vocês ganharem um pouquinho de conhecimento aí, ampliar técnicas de vocês. E eu fiz esse vídeo pensando exatamente nas pessoas que têm dificuldade aí de... não tem condição de ter uma mesa de luz, né? Às vezes não gosta de mesa de luz. Uma pessoa que tem dificuldade com decalque, né? Às vezes tem dificuldade com linha diretrizes, entendeu? Ou principalmente, né, em desenhar a mão livre. E o realismo, pessoal, o realismo, ele exige muita fidelidade na proporção. Então, é ideal que uma pessoa iniciante use um método de esboço, tá, do desenho, para você conseguir aplicar depois a técnica do realismo, certo? Eu sempre falo isso, não importa onde você tá, mas se você tem dificuldade em fazer alguma técnica, estuda separadamente isso, tá? Eu quero aprender a desenhar a mão livre e depois fazer desenho realista. Beleza, você vai começar então fazendo aquele desenho artístico, né? Aquele desenho mais traçado, certo? Vai aprendendo mais sobre as anatomia, sobre as linhas, né, sobre as formas geométricas. Aí depois você parte para o realismo. Mas normalmente quem já conhece o realismo, né, e se impressiona com o realismo, já quer aprender diretamente o realismo. Comigo foi assim, né? Eu não queria aprender a desenhar, a riscar, eu queria fazer realismo. E o realismo não é sobre traço, né? O realismo é sobre proporção e você aplicar os elementos que é a luz, sombra, volume e profundidade para formar ali, para dar vida ao desenho. Certo, pessoal? Agora chega de falar aqui, tá? Só queria explicar aqui para vocês, para clarear um pouquinho a mente de vocês. E no vídeo anterior eu falei que a gente ia traçar aqui, né, esse nariz. O que acontece, pessoal? Esse nariz aqui, se você observar ele não tem muito traço, é uma coisa muito simples, tá? Só que o nariz, pessoal, isso daqui é um nariz padrão. É aquele padrãozinho que todo mundo conhece. Foi que nem a história da gota da água, para quem assistiu o vídeo da gota da água, né? Eu falei, tem aquele padrão que todo mundo aprende a desenhar, certo? Então, o nariz, quando você vai pegar um nariz para fazer, sempre vai ter aquele nariz bonitinho, tá? Mas é ideal que você sempre expanda a sua cabeça para você depois pegar outros tipos de nariz, de outras formas, com outras anatomias, né, de outras pessoas, de diversas pessoas, para você aprender o máximo possível, tá? Então, o que acontece? Aqui a gente tem sempre a cavidade na lateral, né? E essa cavidade lateral aqui, pessoal, ela é muito suave, ela não tem traço. Então, ou seja, o que eu vejo de muito erro aí do pessoal desenhando é traçar nariz. O nariz, ele não tem traço, pessoal, ele pode ter um traço aqui embaixo, que é, né, essa separação aqui das entradas da narina. E isso daqui é o máximo de traços que a gente consegue fazer. O resto é tudo sombreamento, né? As laterais a gente consegue sim jogar aqui um tracinho, certo? Só que depois a gente dilui esses traços através da sombra, do sombreamento, certo? Então eu vou começar aqui posicionando a minha folha. Isso aqui é muito simples, muito fácil e vai ser assim com todos os desenhos que você for pegar para fazer com a técnica do grid, certo? Eu vou utilizar um lápis 2B, tá? E o que é importante também ressaltar aqui, pessoal, que na hora quando vocês for passar o desenho para uma folha, né, uma folha limpa, eu quero fazer um desenho para o meu portfólio. Olha, não é legal você fazer essas linhas fortes, tá? Você passa uma borracha,
né, passa a massinha, que é o limpa-tipo, né, a borracha limpa-tipo, pra suavizar isso daqui. Eu não vou mexer muito, pessoal, porque como eu tô ensinando aqui, gravando o vídeo, eu quero que vocês captem bem aqui os detalhes das coisas. Depois que eu terminar de fazer o nariz e traçar aqui tudo, aí eu dou uma apagada aqui nesses quadriculados. Beleza? Agora, bora lá. Posicionar a minha folha aqui, pessoal. E a primeira coisa que eu vou reparar aqui é aonde eu quero começar este desenho. Então, eu vou começar sempre pelo lado mais favorável aí pra mim, certo? Eu vou começar aqui pela asa do nariz. Essa lateral aqui, que fica perto da narina, se chama asa, tá? Então, isso daqui é a asa do nariz. Então, eu vou começar a tracejar aqui o desenho a partir do número 5 na parte horizontal e na vertical na direção A. Direção A, vertical, na posição aqui 5, certo? E o que eu percebo, pessoal? Que o risquinho aqui da asa do nariz vai até a metade do quadriculado, ó. Até a metade do quadriculado. Então, eu vou fazer isso aqui, a mesma coisa aqui no meu papel, tá? Você vê que a asa do nariz, ele não é 100% reto. Então, eu vou jogar mais ou menos assim. Então, agora eu vou dar continuidade aqui na parte 6, né? E antes de eu passar de novo aqui pro quadriculado, eu sempre paro para observar a forma do que eu tô desenhando, tá? Então, aqui da partir do 5, pula pro quadradinho 6, na direção A, né? E eu vejo que essa asa, ela faz uma curvinha. Essa curvinha, ela não chega a ser na metade do quadrado. Ela chega a ser um pouquinho abaixo do quadrado. E não chega nem aqui nessa ponta aqui, né? Na quina aqui do quadrado. É bem aqui, um pouquinho mais acima, mas não acima da metade. Beleza? E eu vou repetir esse movimento aqui no quadriculado 6. Pra mim ter uma ideia, ó. Já vou fazendo a linha antes. E à medida que eu vou fazendo, eu posso ir ajustando os detalhes. Ai, ficou muito pra lá, ficou muito pra cá. Só apagar e fazer de novo, tá? Certo? Agora, eu passo aqui pro quadrado B, na direção B, continuando aqui na horizontal 6, tá? E ele faz uma curvinha assim, ó, que praticamente desaparece aqui, certo? Lembrando que eu tô fazendo aqui ampliado, tá, pessoal? Agora, continuando aqui nesse quadrado, pessoal, eu vou começar a fazer o quê? A narina. Narina é esse buraquinho aqui da entrada do nariz. Então, vou dar um espacinho aqui. Eu percebo que essa narina aqui, ela quase, a pontinha dela chega quase aqui na lateral do quadrado, tá? Então, com calma, eu vou desenhando. E esse formato aqui, pessoal, que seria a parte que forma a ápice do nariz, né, que seria a ponta do nariz, ó, ele meio que quase chega aqui, ó, na quina do quadradinho. Então, ó, eu vou fazer essa curvatura aqui. Agora, pessoal, o que eu percebo? Que a ponta do nariz, ela pega todinha aqui essa linha do quadrado, quadrado da direção C, só que aqui na posição horizontal 6, na direção vertical C.
Então, aqui, ó, a ponta do nariz pega todinho essa lateral do quadrado. Então, o que que eu vou fazer? Vou puxar aqui, que dá uma leve levantadinha aqui, ó. Dá uma leve levantadinha para outra segunda narina. A segunda narina, ó, ela vai até a metade aqui, um pouquinho atrás da metade do quadrado, tá? Então, eu posso estipular que ela tá, tipo, aqui, ó. Faça com calma, tá, pessoal? Como aqui é uma parte bem escura, então a gente não consegue ver muitos detalhes. Só que é ideal que a gente perceba esses detalhes, né? Se aqui nessa parte da narina tem, né, essa geometria aqui da asa do nariz ligando a narina, então nesse outro lado também vai ter, certo? Então, eu vou estipular que tem aqui a asinha aqui do nariz, ó. E essa asinha do nariz, ela passa um pouquinho aqui no quadradinho 6, últimos 6 na vertical E. Ó, pouca coisa ela passa aqui. Pouca coisinha, tá? Tô fazendo bem levinho aqui com lápis, pessoal. Pra todo mundo entender. Ela passa um pouquinho por cima também. E o que que acontece, pessoal? Esse lado aqui, por ter mais sombra, então a asa do nariz, ela fica um pouquinho mais, assim, como eu posso dizer, mais puxadinha, né? Porque a cavidade aqui da asa do nariz, né, da lateral do nariz, ela se destaca mais, as sombras, né? Então, eu dou uma puxadinha aqui, tá? Porque eu sei que tem um sombreamento aqui, certo? E tá quase pronto o nosso nariz, pessoal, tá? Aqui tá um nariz bem maior, porque ele tá ampliado, certo? E depois que jogar aqui o sombreamento, vai ficar bem legal. Eu já vou vir escurecendo aqui, ó. Na parte de cima, como tem bastante sombreamento, então, eu vou fazer aqui a parte do buço. A parte do buço seria essa partezinha aqui, que é também um sombreamento. Você vê que não tem marca, tá? Então, esse buço, o sombreamento desse buço, ele começa aqui no meio do quadrado C, na direção C, na vertical C, né? No quadrado 7. Então, ó, com o lápis deitado, eu não quero marcar esse buço. Não quero fazer um buço marcado. Só quero fazer o sombreamento. Então, quando é uma área que tem muito sombreamento, pessoal, a gente não joga traço, tá? Evita de jogar traço. E aqui nesse lado da narina, ó.
Já já, pessoal, a gente vai começar a dar vida nesse nariz aqui, tá? A vida que eu digo é jogar um sombreamento, deixar ele mais realista. Por enquanto, a gente só tá traçando mesmo, fazendo algum sombreamento pra deixar a proporção certa, tá? Então, esse lado do nariz aqui é sempre bem escuro, porque a luz tá vindo nessa direção. Então, aqui a marcação fica mais forte, certo? Agora, só pra finalizar aqui, pessoal, eu vou começar a jogar esse sombreamento do dorso. Isso daqui a gente fala de dorso, que é onde muitas pessoas fazem um traço, né? Acaba tracejando aí o nariz. Mas essa parte do dorso aqui, pessoal, varia de nariz para nariz. Às vezes uma pessoa que é magrinha, uma pessoa que é até bem mais velha, pode ter um dorso mais seco, né? Aquele dorso mais marcado. Então, isso tudo depende da referência que você tá trabalhando. Só que aqui é o nariz de uma pessoa jovem, né? Então, é mais sombreamento. Esse sombreamento, pessoal, o que que acontece? Antes de eu entrar com sombreamento, eu vou entrar aqui com meu lápis 4B, porque para começar a escurecer aqui, tá? Para não ficar muito esquisito. Eu vou começar a escurecer a narina, jogar já uma camada mais escura. A gente sempre começa pelo lado mais escuro, para as outras partes fica mais fácil da gente identificar e se destacar também, né? Então, a narina, pessoal, por ser uma entradinha, ela é escura, né? Então, você pode colocar um preto aqui, depende da posição do nariz. Se o nariz estiver um pouquinho mais levantado, você não vai escurecer tudo, né? A própria referência, ela vai te mostrar isso, né? Agora, se o nariz está abaixado, se ele tá um pouquinho mais abaixado, talvez apareça mais, né, esse escuro, essa sombra da narina, ou dependendo também do nariz aí, pode ser que nem a narina apareça, tá? E agora sim, pessoal, posso vir dando uma marquinha aqui, ó, nessas laterais. Só pra destacar mesmo. E eu posso vir trabalhando com esfuminho. Esse meu esfuminho que ele quase borrou o desenho aqui, mas não tem problema. Sempre trabalhe bem com os fuminhos bem limpo, tá, pessoal? Pra não acontecer o que aconteceu aqui. Porque eu, durante o dia, trabalho com outros desenhos e acabo, na correria do dia, acabo esquecendo de limpar a ponta do esfuminho, tá? Então, vamos aqui pra outra lateral. Essa lateral aqui, ela já é bem mais marcada. Essa marcação que eu tô fazendo, pessoal, é o sombreamento, tá? Do nariz. E a partir daqui, ó, já posso puxar esse sombreamento. Não é um traço de linha do desenho, do formato do nariz. Ele acompanha, né, a proporção do nariz. O que eu percebo, pessoal, aqui, ó, que a sombra, ela vai até no final aqui da horizontal 7, no quadradinho da vertical E, tá, ó. Então, tem bastante sombreamento aqui pra gente fazer. Marcou aqui, ó,
começa a puxar um sombreamento. Esse sombreamento é o que, pessoal? É o degradê. Como se faz degradê? Controlando o peso da sua mão, tá? À medida que você vai fazendo a passagem do escuro para o claro, ó, você vai deixando da mão pesada, você vai diminuindo o peso da sua mão, deixando ela mais leve, tá? Em consequência, né, o grafite vai deixando tons do sombreamento um pouquinho mais claro. Então, vocês percebem que só do fato de eu ter jogado um preto bem escuro aqui na narina, ó, já consegui destacar os tons de cinza. É essencial que vocês aprendam a controlar o peso da mão de vocês. Quando vocês aprenderem a dominar o peso da mão de vocês, não vai ter isso de ficar trocando de lápis, tá? Agora eu peguei um 2B aqui. Pra dar uma quebrada aqui, ó. Esse sombreamento, pessoal, ele pega um pouquinho aqui. Vou fazer só um simulado aqui do sombreamento. Vou puxar aqui pra esse quadrado. Vendo, pessoal? Através dos quadradinhos, eu vou acompanhando o sombreamento, as marcações. Então, assim, o que eu aconselho? Se for muito difícil, esse quadrado tá muito grande, você pode fazer quadradinhos menores, né? Quanto menor você fazer esses quadradinhos, mais precisão vocês vão ter. Só que corre o risco de você acabar se confundindo, tá? De você se perder. Isso acontece muito. Eu já gosto de fazer quadrados maiores. O que eu percebo, pessoal? O sombreamento do dorso, ó, ele vai até nessa direção aqui da vertical C, né? Vertical C, então ele só vai até quase a metade do quadrado, tá? E eu vou pegar toda essa extensão do 6 da horizontal até o 1, certo? Aqui no meio da vertical C. E eu vou fazer isso, pessoal, aplicando aqui todo esse sombreamento. Isso daqui é o esboço do sombreamento, que podemos dizer, né? E depois eu vou jogar uma outra camada. E toda vez que eu vou fazer a parte do dorso do nariz, pessoal, seja encomenda, seja um desenho, a gente sempre faz uma direção que dê aquela impressão que tem um caimento, né? Um sombreamento que tem um caimento para esse lado aqui, né? Então, é legal que você faça, ó, o sombreamento bem preenchido, primeira camada. Tá começando a ficar interessante o nosso desenho, tá? Aqui embaixo, ó, tem uma sombrinha. Então, vamos quebrar um pouquinho aqui o traço de baixo do nariz, né? E vou dar uma sombreadinha aqui. Dei aqui uma limpada de leve no esfuminho, só pra não acabar manchando demais, tá? Então, vem aqui com o esfuminho, pessoal, ó. Eu gosto muitas vezes de trabalhar em movimentos circulares, tá? Fazendo a mesma coisa que eu fiz com lápis, ó. Áreas mais escuras, eu coloco um pouquinho mais de pressão, né? E vou puxando esse sombreamento, deixando a minha mão mais leve, certo? E eu vou fazendo isso a todo o redor aqui, onde eu sei que tem esse sombreamento.
aqui embaixo desse nariz, pessoal, embaixo do sombreamento, entre esse traço e o sombreamento, ele tem um espacinho ali, que é como se fosse uma luz refletida, tá? Então, eu vou preservando ali também. Eu não vou puxando direto. Eu sempre vou utilizando esse esfuminho, sempre fazendo na direção do sombreamento, tá? Com o formato do sombreamento, com o formato do nariz. Agora eu vou começar a interligar esses sombreamentos, pessoal. Ó, da asa aqui do nariz, começo a puxar aqui pro dorso, tá? Porque aqui é uma cavidade. Então, é uma área que tem uma profundidade, certo? Quando eu não quero fazer, marcação, a gente tem que ir fazendo na posição da luz, né? Então, eu sei que aqui tem uma cavidade, a luz tá vindo dessa direção, então aqui tá refletindo a luz, né? Aqui já tem um volume, então aqui eu sei que é um pouquinho mais escuro. Beleza, pessoal, agora eu vou trabalhar mais um pouco esse sombreamento, porque depois que a gente passa o esfuminho, ele dá aquela desbotada legal, né? E a gente precisa passar um pouquinho mais o lápis escuro, né? Ou até mesmo com 2B aqui, ó, se você tiver ele bem apontadinho, você consegue vir escurecendo ele gradualmente, tá? Eu vou dar uma preenchida aqui. Aonde é mais escuro, pessoal, eu posso fazer um sombreamento aqui, esse sombreamento que a gente fala que é a vertical e horizontal, tá? Sempre nas áreas mais escuras, ó. Por quê? Porque dessa forma o lápis ele preenche mais, a ponta do lápis ele preenche mais o poro do papel. Só que você tem que fazer esse sombreamento com cuidado. Você tem que determinar com limite como é que você vai fazer esse sombreamento, entendeu? Você tá vendo que eu tô jogando aqui uma segunda camada de sombreamento, ó. E eu tô preservando essa outra primeira camada aqui que tá mais puxada pro meio, que é onde vai dar o degradê ali, né, do nosso sombreamento. Aqui na letra D, ó, é praticamente quase todo o quadradinho que puxa aqui o sombreamento.
não aprendeu a técnica do papel higiênico, você pega o papel higiênico, né? O papel higiênico ele tem aqui as 4 pontas. Você vai pegar uma ponta, vai juntar com a outra lá do outro lado, tá vendo, ó? Vai fazer uma espécie de triângulo, igual o guardanapo, certo? Vai pegar outra pontinha aqui do lado e vai juntar com essa outra ponta, beleza? Vai formar outro triângulo, tá? E vou juntar essa outra ponta novamente com a do outro lado, ó, certo? Feito isso, vou dobrar essa pontinha, ó. Essa pontinha aqui eu vou dobrar pra cima, certo? Vai ficar assim. Isso daqui é pra quê, pessoal? Pra me ter controle do sombreamento, tá? Agora, eu vou espalhar isso aqui. Sempre na direção. Ó, eu já vou começar a puxar aqui pras áreas mais claras, que eu deixei em claro, ó. Pra ir já dosando o sombreamento, tá? Aqui, ó, eu vou dar uma quebradinha nesse sombreamento aqui. Não ficar muito... Passagem muito dura, né? Olha que bacana que tá ficando nosso narizinho, pessoal. Tá quase pronto. Tá quase lá. Só que, né, é aquilo que eu falo. Toda vez que a gente passa um pouquinho aqui o papel higiênico, ele tira um pouquinho o grafite, tá? E nisso a gente tem que vir novamente melhorando o sombreamento. Agora, pessoal, prestem atenção, tá? Essa parte aqui, ó, vocês podem perceber que a passagem do escuro para o claro tá muito dura, tá? E é o que eu vejo que acontece muito nos desenhos da galera que vem me mostrar, é que às vezes não consegue desfazer essa marcação. Essa marcação aqui, pessoal, não pode existir, tá? Quando a imagem de referência tá mostrando que tá pegando todo um sombreamento aqui, né? E a gente fez a parte do dorso, né? A gente foi acompanhando a anatomia. Só que a gente tem que trabalhar em cima desse sombreamento se a gente quer chegar no resultado legal ali do desenho, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar meu lápis 4B, vou dar só mais uma pontadinha. E, ó, eu vou começar a trabalhar um pouquinho mais a profundidade, porque eu preciso também dar volume nessa área do nariz, tá? A gente tá trabalhando a ponta do nariz, a ápice do nariz, e nisso a gente precisa fazer aquele esqueminha do volume, do volume e da profundidade, tá? Eu vou começar a espalhar esse sombreamento, ó. E aonde eu sei que vai entrar um degradê, pessoal, olha só, eu vou suavizando aqui as laterais da sombra, tá? É suavizar, não é deixar ela do jeito que tá e terminar o desenho dessa maneira, tá?
Ó, pessoal, trabalhando aqui a lateral do sombreamento, tá? Fazendo um degradezinho aqui. Agora, para deixar mais bonito, passar aqui o papel higiênico. Percebe que esse sombreamento que eu vou puxando, ele mesmo já vai dando tons, né? Os tons da pele ali da referência, porque não é totalmente branco, né? Eu poderia deixar o desenho totalmente branco, mas ele não é totalmente branco, né? Vou jogar um pouquinho de sombra aqui. Que eu sei que tem uma sombrinha aqui, que é outra parte do dorso, tá? Esse aqui é um papel sulfite, então o papel sulfite ele mancha mesmo, tá, pessoal? Se não tiver um certo cuidado aí. E dá pra me sombrear um pouco mais esse desenho aqui, tá, pessoal? Dá pra me sombrear mais. Agora, pessoal, a gente fazendo aqui, né, todo esse sombreamento, essas camadas de sombreamento aqui, parece simples, né? Muito simples, mas é um pouco trabalhoso, principalmente quando você tá fazendo com papel sulfite e às vezes requer bastante camadas de sombreamento, tá? Então, pra não ficar muito extenso esse vídeo, ó, vou finalizar aqui esse sombreamento. E agora, pessoal, o que que acontece? Vamos dar aqui mais um tchan aqui nessas outras laterais. Peguei a minha lapiseira 03, só pra essa marquinha aqui não sumir. E eu vou finalizar, pessoal, com um pincel, tá? Só que antes de passar um pincel, eu vou pegar minha caneta borracha e vou destacar a área de brilho. E onde fica essa área de brilho, pessoal? Tem um brilho bem suave aqui na ápice do nariz, tá? Não dá muito cuidado, às vezes você não acabar escurecendo demais e ficar aquele nariz achatado, tá? Mas em alguns casos, a gente pode vir com a caneta borracha, ó, e ir dosando o brilho, certo? Ele tem um brilhinho aqui nessa região. E ele tem um brilho, pessoal, bem aqui também, perto do dorso. Quer dizer, no meio do dorso aqui, né? Aí, beleza, Naider, acabou? Não, pessoal. Agora, a gente vai adaptar esse brilho pra este nariz aqui, tá? Ó, eu pego, vou suavizando as laterais do brilho. Em volta, eu vou jogando mais sombreamento pra destacar esse brilho, tá?
Ai, não tá do jeito que eu queria. Vai lá, joga mais um brilhinho de novo. Sei que aqui, ó, tem uma cavidade também do nariz, tá? É por isso que é importante a gente conhecer também a anatomia sempre, tá? E é isso aí, pessoal. Foi esse o vídeo aula de hoje. Espero que vocês tenham absorvido bastante detalhes aí. Vou passar aqui o pincelzinho aqui, ó, pra finalizar o nosso narizinho, tá? Sempre preenchendo bem aqui ó, nas áreas mais escuras, pra dar sempre aquela mais profundidade, tá? Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, o que você quer que eu traga aqui pro canal, se você quer que eu traga alguma outra dica, algum outro desenho pra gente fazer. Talvez na próxima semana eu possa estar trazendo aí boca com sorriso, né? Porque eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade em fazer sorriso, né? E eu vou falar sobre isso talvez na próxima aula. Aqui tá então o nosso narizinho, né? Poderia ter trabalhado um pouquinho mais nele, mas a intenção dessa videoaula foi mostrar para vocês a gente, né, trabalhando através do grid, né? E falar um pouquinho sobre a anatomia do desenho do nariz, né? Não existe só esse tipo de nariz, isso daqui é o padrão que todo mundo aprende, mas é legal que você esteja aberto sempre a aprender outros tipos de formatos, tá? Então, se você quer trabalhar a mão livre, né, quer começar a fazer desenhos à mão livre, é legal você pegar desenhos de narizes, né, com formas geométricas aí para você realizar o trabalho, né, da maneira que você achar melhor para você, que você se adaptar, né, e fazer de diversas formas, diversas direções, diversas posições, tá? Para cima, para baixo, de lado, de perfil, beleza, pessoal? Para você aí se desenvolver mais no desenho à mão livre. E esse daqui depois a gente partiu, né, pro realismo. O realismo requer essa coisa de aplicar os tons de cinza, né, os valores tonais aqui. Tomar esse cuidado de colocar brilho, de onde preservar o brilho, de onde colocar mais sombra, entendeu, pessoal? E depois eu vou estar fazendo aí um vídeo sobre boca, sorriso, né, que as pessoas têm dificuldade em falar de dente. Só que o próximo vídeo eu vou estar trabalhando com papel de desenho mesmo, porque eu quero que fique um trabalho bem legal, bem bonitão, tá? E esse daqui foi só para vocês aí praticar e exercitar a criatividade de vocês. Beleza, pessoal? Não deixa de seguir lá na rede vizinha, que eu vou estar deixando aí na tela para vocês acessarem, tá? Não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e se quiser deixar alguma sugestão também nos comentários, escreve aí, pessoal, escreve aí o que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Beleza, pessoal? Um forte abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo.